dos principais acontecimentos da semana, no dia 28/9, o CSHG Logística, que é o HGLG11, administrado e gerido pelo CSHG, e tem 327.788 cotistas, anunciou a conclusão da compra lá daquele galpão vendido pela Log Commercial Properties, né, companhia listada em bolsa inclusive, no Parque Industrial de Betim, Minas Gerais. Esqueci de colocar o MG aí, mas é Minas Gerais. O valor ajustado foi de 253.561.305,50, que equivale a 2.648,71 por metro quadrado. E ele vai ser pago, esse valor, parte em dinheiro e parte com dívida. E a parte em dinheiro é parcelada. Começa aí esse valor ajustado, porque se você pegar o fato relevante lá atrás, quando anunciou, olha, o HGLG está negociando para comprar este galpão e parte lá de um outro condomínio da Log, e comparar o valor que eles colocaram naquele fato relevante. O valor de agora, você vai ver que o valor de agora é um pouco maior. Então, é valor ajustado, tá? E ainda esse valor 253.561 tem toda uma estrutura para pagar, né? Parte em dívida, parte em capital próprio. Então, o vendedor já recebeu, no dia do fato relevante, 175 milhões, 888.888,60 reais. Da onde veio esse dinheiro? Composto de qual forma? De que forma esse pagamento? 122.872.829,92 pelo saldo líquido das operações de securitização e 52.956.058,68 pagos em dinheiro pelo fundo. Olha que legal, já expliquei isso várias vezes e aqui fica bem claro da gente entender, de enxergar. Como que o fundo imobiliário alavanca, ele não pega dinheiro emprestado. E ele tem que fazer lá toda uma operação, então, para ele cede um contrato de locação, né? Ele cede algo que ele tem a receber para uma securitizadora. E é muito comum que, ao fazer isso, um imóvel seja dado em garantia. Mas um imóvel que pertence a fundo imobiliário não pode ser dado em garantia. Então, tudo isso é feito antes do fundo fechar o negócio. É tudo já combinado no bom sentido, né? Transacionado ali, contratado com todas as partes. Então, o vendedor coordena essa parte. Ele faz a cessão do contrato de locação, ele dá o imóvel em garantia, e aí depois que isso tudo está registrado, aí o fundo vai lá e compra o imóvel que já foi dado em garantia. Ele pode comprar um imóvel dado em garantia. Ele não pode pegar um imóvel que ele tenha, fundo, e dar em garantia. Isso não é possível. Então, o vendedor fala, eu quero receber tanto. E a gente vai lá e acerta, ó, uma parte deste dinheiro vai vir da securitizadora e a outra parte vai vir do fundo imobiliário. Você vai receber o valor que você queria, mas de bolsos diferentes, vindo de lugares diferentes. Então, aqui a gente vê isso claramente, né? O vendedor recebeu 175.828, mas o fundo mesmo, o HGLG, pagou 52.956. A outra parte veio da securitizadora pela cessão do contrato de locação. Vamos andar que tem muito mais sobre esse fato relevante. O saldo vai ser pago em dinheiro e em duas parcelas. A parcela 2 é de 38 milhões e meio e paga em até 12 meses, e a parcela 3 é de 39.231 em até 18 meses. As duas parcelas, nesse valor aí, ó, tudo, né, 38.500, 443,27 e tal, aí já está previsto a correção pelo IPCA. Então, vamos lá. Eu tenho que pagar mais duas parcelas de, sei lá, 37 milhões corrigidas por IPCA. Então, no fato relevante, se ele coloca assim, 37 eu estou chutando aqui, só dando um exemplo, a gente não tem como saber assim, quanto vai ser. Então, o que eles fizeram? Pegaram alguma projeção de IPCA e já usaram essa projeção só para ficar tudo mais claro, mais palpável para mim e para você. Então, é 38 milhões e 500 é a estimativa
de quanto vai ser o valor dessa parcela já corrigido por IPCA em 12 meses, sendo que estima-se aqui que o IPCA vai ser de 5,26 nesses 12 meses. E na outra, que é até 18 meses, estão estimando 7,16%. Se for exatamente isso, então esses valores vão bater direitinho na vírgula e é isso que o fundo vai pagar. Mas se não for, se daqui 12 meses o IPCA for 4,82, então vai ser ajustado e o valor da parcela diminui. Aí, dali 18 meses, o IPCA foi 8,34. Então, ajusta e o valor da outra parcela vai ser um pouco maior. Tá? Então, é uma forma indicativa aqui de quanto vai ser o pagamento das parcelas. Continuando, para a securitização, o imóvel foi alienado e dado em garantia, aquilo que eu expliquei agora há pouco. Foram emitidas 2 séries de CRI com prazos de 10 anos e ao custo de IPCA mais 6,25 ao ano. E uma coisa muito importante, a correção é anual. A correção por IPCA é anual, não é mensal. Isso é importante. E os juros são mensais. Então o fundo paga juro todo mês desse CRI. Por conta da alavancagem, o fundo começa o investimento tendo desembolsado apenas 52.956. Então, olha lá o efeito da alavancagem. Ele está comprando um imóvel por 253.561, só que neste momento ele só desembolsou 53, arredondando. É isso que alavanca a operação. De tal forma que, por conta da alavancagem, o fundo começa o investimento tendo desembolsado apenas 52.956, o que gera esse YOC é o tal do yield on cost, a rentabilidade sobre o custo. O yield on cost, no final das contas, vai ser sobre o valor total de 200 e tantos milhões. Só que neste momento, eu só desembolsei 53, aqui arredondando, e recebo a totalidade do aluguel. Então esse yield vai lá para cima, essa rentabilidade vai lá para cima, no começo, certo? Enquanto não é pago tudo. Então, olha, o yield on cost anualizado no primeiro mês vai ser de 21,2%, equivalente a 21,2% ao ano. Se considerar tudo que tem para pagar, aquelas parcelas 12, 18 meses e tal, e mais a operação de securitização, o yield on cost anualizado vai ser de 8,6%. E esse yield on cost ele vai diminuindo a cada novo desembolso feito pelo fundo. Então, foi para quem acompanha o Clube FII, eu expliquei isso lá num vídeo que fiz durante a semana. É evidente que o yield ele fica super grande no começo, porque eu desembolsei só um pouquinho de tudo que eu tenho para desembolsar, mas a cada novo desembolso é como se eu fosse, né, aumentando aí. É como não, eu vou aumentando o meu custo, o preço do imóvel é o mesmo, mas eu estou colocando mais dinheiro, por isso que eu estou usando aqui aumentando o meu custo. E como a renda é a mesma, a rentabilidade vai diminuindo proporcionalmente. Então é importante quando o gestor coloca isso aqui, pagou tudo, o que você tem que entender? O yield vai ser 8,6. De fato, é isso que vai ser depois do efeito da alavancagem. Se coloca só isso aqui do primeiro mês, do primeiro ano, pô, é lógico, é bom, legal. Não é que ele não exista, ele vai ajudar a aumentar a rentabilidade, mas a gente precisa saber o que seria mesmo com todos os custos e tal. Então tá aqui, ele começa em 21,2 e ele vai diminuindo proporcionalmente até ficar em 8,6 no final. Com isso, a alavancagem total do fundo vai para 8,3%. Esse número considera apenas os CRIs. Depois você vai entender isso melhor na entrevista com o Margato. O galpão foi entregue recentemente, é novinho o galpão, tem 95.730 metros quadrados de área bruta locável e está alugado para o Mercado Livre até agosto de 2032 por um contrato atípico, um build-to-suit. Já você vai entender que ele é atípico, mas não é por 10 anos essa atipicidade. O contrato tem 10 anos e ele é atípico só por um período. O valor mensal atual do aluguel é de R$ 1.571.886,60 por mês, que equivale a R$ 16,42 por metro quadrado. E, por sua vez, isso equivale a 7 centavos por cada cota. Aí tem duas fotos do galpão, né? Enorme o galpão lá em Betim. E para terminar o fato relevante, eles explicam que a compra, a segunda parte dessa operação com a Log,
que é a compra de 47,88% de ações, né, da empresa que é dona de um condomínio logístico em Betim. Essa ainda está em fase de superação da, papel, da papelada, da burocracia, e logo vai ser anunciada. Então essa foi uma operação, foi até bom que anunciaram uma por vez, porque ficou mais fácil da gente entender os fatos relevantes, esse fato relevante só dessa operação separadinho. Eu achei bem legal, porque eu consegui até replicar essas contas, quem viu lá no Clube Fio o vídeo que eu gravei durante a semana, e aí depois eu tive a oportunidade de entrevistar o Bruno ontem à noite, você vai ver ele e eu com cara de cansado, aí mais detalhe ainda, né? Ficou tudo muito mais claro. Deixa eu parar de falar, vamos ouvir quem interessa ouvir, que é o Bruno Margato, De acompanha. todo. Essa a gente se dedicou bastante, muita complexidade, não só essa, mas a segunda etapa dela, que ainda está para finalizar, mas que também está ongoing aqui e bastante trabalho aqui para concluir. Teve nessa aqui, no caso, teve operação de CRI, né? Teve toda a complexidade da venda a prazo, do CRI, tudo ao mesmo tempo. A operação que deu um trabalhinho para todos, inclusive para a Log aí, então também agradecer eles, foi os times todos trabalhando bastante aí nos últimos dias. Ajuda, né? Fazer negócio também com um institucional, com um profissional, entende toda a operação, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. E quando casa também os times, né? Quando as pessoas se dão bem e é assim, uma negociação fair, né? Que nem sempre é. Nesse caso, acho que a gente teve uma identificação boa das duas partes, então foi bem positivo e desse jeito é sempre bem. E abre uma porta, uma parceria que pode gerar muitos novos negócios, né? O Sim, fundo pode sim. comprar outros galpões, ele pode vender galpões para a Log e assim por diante, né? Sim, a gente tem Essa uma operação, sinergia super boa lá com eles, né? E eles são desenvolvedores, né? A gente sim, agora, o fundo está desenvolvendo bastante também, mas não é o core do fundo, né? O nosso core é ativo pronto, tirar renda. E faz todo sentido para a gente ter uma parceria de longo prazo com eles, sim. com gente que tem excelência em desenvolver galpões, né? Essa Exato. operação foi anunciada lá atrás conjuntamente, então é a compra desse galpão e da participação num condomínio também ali em Betim, né? Isso. E aí ainda tinha esse desejo da gestão de alavancar a operação. Daqui a pouco você explica o quanto isso melhorou a rentabilidade, o porquê de alavancar. E aí passou por assembleia. Então, lembrando esse trabalho todo, né? Fora a negociação que a gente não sabe, o mercado não fica sabendo as horas de trabalho aí de negociação, você ainda teve uma assembleia para explicar a alavancagem, teve a aprovação da alavancagem, e isso não garantia que você ia alavancar. Ainda precisava ver com o mercado se a conta ia ficar boa. E ficou, Depois né? disso, ir atrás do dinheiro, né? Ir atrás do É, dinheiro. Em eu, paralelo, o eu, CAD também, né? Tivemos CAD aqui também. Então, eu fiquei bem impressionado com a taxa do CRI. Nesse momento de mercado, eu achei um prêmio para uma NTNB baixo, sim. Achei que ficou um custo bom para o fundo. E aí, agora sai o fato relevante em separado, né? Fechou uma operação, ainda falta fechar outra. Tudo isso. normal nas tratativas do condomínio? Normal esse Sim, sim, descasamento? normal. A gente separou até para facilitar, né? Porque aqui é uma operação que a gente tinha um CRI junto, lá não. Uhum. Lá é uma operação que a gente está comprando SPE, inclusive, então é um pouco mais até tem uma outro tipo de complexidade. Lá são vários sócios que a gente está comprando, não é só a Log. Uhum. Tinha um tag along, então a gente foi exercido, estamos comprando além da Log mais algumas pessoas físicas, então Ou seja, o toda a condomínio tem um monte papelada de gente, para cada vezes, vendedor é vezes uns aquele caneluço de 40. papel. Então, são trabalhos que estão em paralelo, totalmente diferentes, né? Porque uma alavancada, outra não é, uma é SPE, outra não é, então a gente acabou Sim. separando para facilitar o processo. Mas a outra deve encerrar no curto prazo também, tá? A gente já está A trabalhando há gente bastante tempo. facilitou também, viu? Esse fato relevante veio bem detalhado, separado nessa operação, consegui até replicar quase todas as contas. Ah, boa, boa. Mas, então, explica para a gente,
a importância que foi para você pagar prazo e alavancar. Eu vi lá que tem um aluguel de R$ 16 e pouco metro quadrado, calculei um cap de 7 ponto alguma coisa, posso até abrir aqui a planilhinha que eu usei na operação. Eu até gravei um vídeo para o Clube FI e falei, eu não vou me meter a comentar o valor de aluguel, porque não é a minha especialidade, mas esse valor de aluguel me parece um pouco abaixo de mercado, você concorda? 16 e pouco metro quadrado? Bem abaixo, bem abaixo. É uma das coisas que nos atraiu bastante nessa aquisição, que é um BTS que normalmente vem com preço para cima, porque tem várias especificações, né? Normalmente o BTS ele está sempre com preço um pouquinho acima de mercado, porque o normal é o inquilino ter muitas adaptações do lado dele, senão ele não faria um BTS, né? Ele alugaria um galpão normal, ou se fosse uma região muito específica, né? Então, normalmente o BTS vem acompanhado de algumas especificações que estão fora do que seria um ativo normal, isso leva o preço para cima, não para baixo, Uhum, uhum, apesar de ter competição. E nesse caso aqui, tinha competição na época, a gente inclusive participou do bid desse BTS, viu o nosso galpão em Betim, que na época também estava vago, tinha sido logo que o Walmart tinha saído, e só que eles queriam 80 mil metros e a gente acabou não conseguindo chegar nesse número com o pessoal do Meli, mas agora a Log acabou vencendo o bid e para isso também fez um preço bem competitivo, na época acho que 13 e pouco. A inflação levou isso para agora 16, então o aluguel está na nossa visão aqui, obviamente, tá bem, não vou dizer bem para baixo, mas tá para baixo uns 20%, talvez até um pouco mais, dadas as especificações do galpão e a localização. E por que você acha isso positivo? Assim, pensando, imaginar no carrego desse imóvel, daqui 10 anos, quando termina o contrato, a chance dele estar mais adequado ao mercado é maior, é isso? É isso, exatamente. A gente está bem mais defendido de mercado, né? De ter Uhum, um downside de preço de locação. Se pegar como exemplo, no nosso próprio fundo, né? Para quem acompanha, a gente teve essa negociação agora, meados do ano, com a. Opa, fugiu o nome aqui. Tetra Pak, em Montemor. E putz, a gente teve que derrubar a alocação 30%. Era um BTS que venceu 10 anos depois. Mercado de locação em 10 anos agora começou a andar, né, de um tempo para cá. Até nos ajudou um pouco na negociação, acho que o 30 ia ser até mais de 30. E o mercado não andou, né? Pensar, pegar os uhum, aluguéis de logística há 10 anos atrás é o mesmo do que de 6 meses atrás, né, de um ano atrás. Aí, esse último ano foi um pouco mais positivo em termos de aluguel e a tendência é que melhore, dado que a inflação foi 40%. Né? uhum, Mas pré isso, locação estável, que é um pouco a dinâmica de logística, né? Já falou isso algumas vezes. A uhum, terra é farta, então esse é um risco importante dentro da transação. Por isso que a gente é um pouco reticente nos BTS, você muitas vezes paga caro, você acaba perpetuando um aluguel que não é um aluguel perpétuo e uhum. acaba tomando um risco de metro quadrado muito grande e depois você vai pagar essa conta em algum momento. Né? Isso, inclusive, aconteceu com a gente no próprio Tetra Pak. Você vê que a gente teve que derrubar uns 30%. O retorno lá ainda está razoável, mas comeu uma boa parte de um retorno que, na minha visão, seria mais razoável se a gente conseguisse contabilizar a inflação nesse período, que não foi o caso. Então, é um investimento um pouco mais difícil do fundo, tá? Sendo bem transparente. Aqui eu vejo, puta, muito mais favorável, né? Você está entrando já no D0, num aluguel abaixo do mercado, com todas as especificações do inquilino, que obviamente leva a qualidade do galpão para cima, né? Então a gente está comprando um galpão aqui AAA de fato, né? Todas as especificações possíveis e imagináveis, mais atuais possíveis do Mercado Livre, que é um player que tem uma exigência muito alta. Então a gente está bem confortável aí com os R$ 16. A gente acha que na verdade a gente acha que tem um bom upside aqui, tá? Para frente. Então, muda todo o olhar, né? Quer dizer, ao invés de
você achar que vai ficar daqui 10 anos fora de mercado, você enxerga um possível upside daqui 10 anos. Na Porque verdade não é 10, competidor. tá? Tá sendo, esse detalhezinho não tem, mas a gente obviamente vai colocar na tese. Tem um riscozinho aqui no CRI, porque o contrato ele é de 10, mas o BTS é 6 anos. Isso para a gente é positivo, na nossa visão, porque está para baixo, né? Então, daqui 6 anos, a gente já abre a possibilidade de negociação. Tá? Então, ele é atípico durante 6 anos e típico depois do sexto, é isso? Isso, Ao final exatamente. do sexto, você pode fazer uma revisional e o preço pode subir. Evidentemente, pode cair se o mercado tiver piorado, mas o preço Isso. pode subir depois do sexto ano. Tem uma negociação aqui, Tem, uma, exatamente. tem um upside Tem possível. exato. Tem um trigger, né? Não vamos dizer que tem uma negociação, então um trigger para uma eventual, tanto para cima quanto para baixo. Bom, e aí então, como esse aluguel está abaixo do mercado, o cap ficou ali próximo de 7,5%, é isso? E aí, 7,6, 7,5, tá? Por aí, 7,6. e aí então que, por isso a vontade de fazer essa operação alavancada, para aumentar a rentabilidade do investimento. Isso. Na nossa visão, é aquela história da alavancagem que também a gente já bateu aqui algumas vezes, né? Se a gente acha que tem uma operação que a gente consegue ganhar nas duas pontas, né? Quando eu digo duas pontas no spread, ou seja, o meu 7,5, 7,6, né? Que nesse caso 7,6 é maior do que o 6,25, ou seja, estamos ganhando aqui 140, 130 bips, isso aqui cria valor de equity, né? Isso é um Uhum. dado. Aí você tem a questão da inflação, né? Porque antes disso tem o IPCA mais aqui, né? Então eu vou conseguir gerar valor de inflação nesse imóvel para pagar esse IPCA que eu vou pagar na dívida? Na nossa visão, sim, dado que o aluguel está para baixo, as especificações imobiliárias são muito boas, a inflação nesses últimos 3 anos foi de 40%, a LOG pegou um momento anterior na construção, então a gente acha que a gente entrou abaixo de custo de reposição, tá? Então a gente vê muito potencial para a gente conseguir valorizar isso no tempo e criar mais ainda valor de equity. Então, de novo, a história do retorno, né? Se eu consigo gerar mais inflação no ativo e eu já tenho esse spread positivo entre o cap e o spread de crédito, pô, aí eu alavanco o meu retorno. Né? Aí é o que a gente acha a operação perfeita de alavancagem. Então, aqui na nossa visão, era um bom deal para tomar essa alavancagem. Tá? Diferente do próprio Torino, né, que a gente está olhando, do outro galpão, Uhum. em Betim. A gente lá acha que não, lá assim, é mais especulativo, né? Então, a gente até acha que vai, tá? A gente até faria sentido, mas tem mais risco, porque são vários locatários, a gente acha que o preço vai para cima, Uhum. mas aqui é muito mais óbvio. Então a gente preferiu alavancar só nessa e concentrar, até porque também o risco de crédito também é muito óbvio. E a Sim. taxa é um pouco reflexo da estrutura também que a gente montou, tá? Então a estrutura possibilitou a gente ter uma taxa mais competitiva, né? Que a gente conseguiu diminuir alguns riscos com alguma inteligência aqui do lado da estrutura. Então isso ajudou bastante a taxa que a gente conseguiu emitir a mercado. Uma taxa de IPCA mais 6,25, abaixo né, do que o fundo recebe de aluguel, por isso dá esse carrego positivo que você estava falando. E para esse momento, IPCA mais 6,25 me pareceu, como eu falei, uma taxa boa. E aí o que eu estou entendendo que você está dizendo sobre estrutura além do imóvel ter sido dado como garantia, tem outras estruturas de garantia que proporcionaram Isso, ao mercado segurança para aceitar essa taxa. perfeito, exatamente isso. E aí, mesmo tendo esse descasamento do contrato não ser atípico durante todo o período, aí tem outras garantias que compensam isso para o mercado. Exato. Tem uma estrutura um pouco mais elaborada aqui que a gente consegue duplicar o risco para o investidor do CRI, então fica bem, bem positivo. E o pagamento parcelado ajuda na rentabilidade também. Exato. Então, nessa operação, a gente juntou as duas coisas, né? Ou seja, se for ver o caixa que a gente usou hoje,
que é um pouco do que a gente vinha falando, né? Que é o momento hoje atual? Pô, o momento atual é um momento que caixa é ouro. Né? Quem tem dinheiro, hoje tem ouro, porque o CDI está 14%, o dinheiro está escasso. Uhum. Então, o que é o momento? O momento de reter caixa. Até porque o caixa está rendendo bastante bem, né? O Sim. CDI está 14%. Então, a gente tentou buscar operações para usar o mínimo de caixa possível com o melhor retorno possível. Então, pensa, essa operação de Meli para a gente ela é muito positiva, porque eu eu usei 50 milhões de caixa só no curto prazo. Daqui a um ano eu vou pagar mais um tanto, né, mais 30 e poucos milhões. Daqui 18 meses eu vou pagar mais 30 milhões. Ou seja, vai ser num momento de mercado, muito provavelmente, né, pelo menos é o que a gente imagina, que aí sim o caixa já vai estar menos valorizado e aí eu posso dispor dele, né, vamos dizer assim. Então, nesse curto prazo, eu fiz uma operação que está me rendendo 21% nesses 50 milhões. Eu maximizei o resultado dos meus 50, retive caixa, que está me rendendo um retorno muito positivo, e ainda assim posso usar esse caixa para outras operações táticas aqui, né? Coisas, oportunidades que venham no mercado, tanto de CRI, quanto de fundo, quanto de que quer que seja, com essa volatilidade toda que a gente está no mercado. Então, eu acho que essa operação engloba, assim, a gente conseguiu fazer tudo numa só. Né? Ter um bom retorno num capital menor, que garante um retorno muito bom num capital um pouco maior, mas um pouco mais no longo prazo, né? No médio prazo, Uhum. que é onde a gente acha que a gente vai ter que alocar mais capital, vai ser mais interessante para o nosso investidor. E nesse curto prazo, eu continuo com o caixa na minha mão, né? Para usar ele de uma melhor maneira, e mesmo só aplicado em CDI já está me garantindo um excelente retorno. Então, assim, acho que a gente fez uma operação profunda, olhando tudo, né? Tanto o imóvel, quanto a estrutura financeira, quanto a estrutura de pagamento, assim, a gente conseguiu, na minha visão aqui, fazer exatamente o que a gente queria e exatamente o que a gente vinha falando para o investidor. Então, foi bem positivo e é reflexo da nossa cabeça aqui para o mercado atual. Quer dizer, se tudo der certo, o dinheiro está no caixa rendendo 100% do CDI, vai, mais ou menos, num CDI alto, daqui 12 ou 18 meses, né, uma parcelinha até 12, outra em até 18, quem sabe esse CDI já voltou para um patamar de 9, 9,5, 8. Quando ele começa a render menos, você vai lá e coloca no imóvel e a E aloco ele. diferença diminui, né? Perfeito, é isso. E pensando que lá na frente esse retorno vai estar aí perto desses 9, 10%, né, da operação. Na de 12 ainda vai estar maior, né? Vai estar uns 14, 15%. Aí a hora que Uhum. alocar todo o capital, isso vai cair para os 7,5, 7,60. Só que o 7,60 com o CRI está indo para 8,60, 8,70. Então, o retorno da operação nos 10 anos é em torno disso, desconsiderando esses 18 primeiros meses. Então, É o isso, CRI já me garante esse retorno, né? Obviamente que pensando é isso, na inflação estável, né? De é novo, isso que a inflação tem que acompanhar, senão essas coisas não são verdade. é o que está detalhado aqui, né? Você coloca aqui no começo, como você desembolsou agora, arredondando 53 milhões, dá um yield on cost anualizado de 21,2. Perfeito. Então, isso aqui é o que teria de 12 meses de locação para receber, dividido por o quê? Esses 53 mais o quê? Na verdade, esse retorno, o que que ele é, né? Ele é a minha receita menos a minha despesa, que é o meu aluguel, menos a despesa financeira do CRI Uhum, projetado, sobre os 52 milhões, né? Vezes 12 sobre os 52 tá, milhões. entendi. Isso dá o retorno do dinheiro, né? Que é receita menos despesa, sobre o capital investido, que é os 53 Uhum, milhões no primeiro ano. Então é isso. Eu vou ter 21,2% de retorno no primeiro ano sobre os 52, sobre um notional menor, que é exatamente o tá. que eu quero, né? Uhum. Maximizar o meu retorno no curto prazo, porque o caixa agora é ouro. Aí daqui 12 meses eu pago mais um tanto, aumenta esse capital investido, o retorno continua, o retorno vai melhorar porque a inflação sobe, né? De novo, o retorno real, né? Porque tem que tirar a inflação, porque aí eu não sei quanto vai ser, então não sei se vai ser positivo ou não. Olhando só o retorno real, a inflação, o contrato vai corrigir
por alguma coisa na inflação, esse 7,6, que é o cap estrutural da operação, vai subir. Então já vai para uns 8, com o CRI vai para uns 9. Certo. Aí no 18 meses eu pago mais um tanto, aumenta de novo o meu denominador, cai de novo o meu retorno, só que aumenta o meu notional de dinheiro investido. Então, eu tenho menos retorno e mais dinheiro, que é exatamente o que eu queria, né? Maximizar o retorno do dinheiro no curto prazo, porque o DI está alto, ou seja, eu vou conseguir render esse dinheiro melhor, e de novo, tem outras oportunidades, então a gente acha que também não vamos ganhar só DI, e depois a gente acha que vai ser um bom momento para alocar em operações que vão estar rendendo mais de 9%, que eu não vou conseguir achar lá na frente. Então barba, cabelo e bigode aqui, na minha opinião, né? Assim, cada um tem a sua. Mas era exatamente esse tipo de operação que a gente tem buscado, e o racional de fazer desse jeito é exatamente esse. Tá? Porque aí é cenário, né? Daqui a 18 meses pode ser que a gente tenha errado, né? O cenário, descacetou, o mundo caiu. E aí, quando se coloca aqui que no final o retorno anual seria de 8,6, considerando então, pagou todas as parcelas e está amortizando o CRI, o resultado fica em 8,6. Se fosse todo comprado à vista em dinheiro, o resultado seria 7,6. Então, esse 1 ponto percentual, esses 100 bips, é lá no final o valor que foi criado pela alavancagem. É isso. Na verdade, todo ano ele cria esse valor, né? Mas todo ano. E aí, anual, né? Por fim, o fundo fica com uma alavancagem de 8,3%. Total, né? Total. Então, hoje a gente está perto de 5, né? 5,30, se eu não me engano. Agora, é por aí. Uhum. E aí, com essa operação, a gente vai para esses 8,60 de CRIs, né? De CRIs. Então, que é um número que a gente gosta de mostrar para o mercado, né? Porque a gente sempre fala que a gente deve ficar aí limitado a 20%, mas olhando algo em torno mais perto de 15%, no máximo, né? Assim, momentos como agora, né? Na nossa visão, é a hora de estar full alavancado. Porque a gente acha que o cenário vai melhorar para frente e alocar o capital agora desse jeito que a gente está fazendo vai ser muito positivo para o fundo no médio prazo. Então, diria que agora é a hora de alavancar full. A gente acha que consegue fazer boas operações, usar o dinheiro melhor. Bom, por tudo que eu já expliquei, né? Não vou explicar de novo. Sim. Então, esse seria o momento para estar mais alavancado, para algum momento mais lá na frente, pré-pagar em operações que a gente criou no momento atual que é mais favorável para aquisição. Então, esse é o modelo de negócio que a gente acha bom. Esses 8 e pouco de alavancagem, você falou agora, está considerando só os CRIs. Os pagamentos parcelados são uma outra forma de alavancagem, isso não está na conta. Não, só tem as alavancagens financeiras, né? Assim, que é os CRIs emitidos. Mas se colocar os pagamentos a prazo, logística, além desse, tem. Essa hora eu vou te fazer essa pergunta de cabeça. Mas já entendemos, o importante é isso, já entendemos. A gente fez isso na última operação também, então tem mais algum dinheiro para pagar nesse médio prazo aí. Mas aí deve estar perto, não deve nem chegar a 10, porque não é tão relevante. Porque tem algumas coisas que a gente já pagou também, então... mas é isso aí. A gente acha que essa estrutura é muito vencedora no momento atual. Ficou, como você falou, obviamente pode ser que tenha gente com opiniões contrárias, mas você explicando aqui ficou muito claro os momentos dos desembolsos, o cenário que a gestão está traçando de um CDI mais baixo lá para frente, muito legal, muito complementar, inclusive, ao fato relevante. Isso aí. Essa é a ideia, muito né? bom. O programa aqui é a gente complementar um pouquinho, trazer uma visão do que a gente imagina aqui pro deal, né? Em si. Muito bacana. Isso que é bom sempre estar aqui. Bom, então eu fico feliz que vai ter um outro fato relevante em breve, e aí você volta e explica a operação do condomínio lá. Fechou. Obrigadão, Margato. Bom final de semana. Valeu, para vocês também.